portanto, torna-se que estejamos atentos para não deixarmos passar nada, a fim de que consigamos perceber o que se pretende. Faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Alô? O obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Osvaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho. Trégua, tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa. Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que de errado te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá, não é? Mas como assim? Por exemplo, Osvaldo, pronto pra te prestigiar. Beleza, hoje vou perturbar o Osvaldo. Mas você já acorda um bicho mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Osvaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsedio, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Osvaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, dizendo que é um monte de capeta aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Ô, Osvaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho aqui. Vamos tentar um pouquinho para o Cristiano fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou. Passar outra vez? Pronto. Então passa. Realmente... Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. O Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Osvaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho. Trégua, tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que de errado te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá o... Mas como assim? Por exemplo, Osvaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Osvaldo. Mas você já acorda, o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Osvaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Osvaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Osvaldo,
Bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou mal. Desculpa. Ora, eu espero que vocês tenham percebido a intenção do filme, porque é brincar com uma coisa extraordinariamente séria. É que nós acabamos por ganhar o péssimo hábito de dizer que tudo são os espíritos. E esquecemos-nos de uma coisa, é que nós também somos espírito. E há muitos desses atrapalhos que não são dos outros espíritos, é do nosso. E então achamos que este filme documentava muito bem o início da palestra, que vai ser precisamente a auto-obsessão. Muitos de nós auto-obsidiamos-nos, sim. E não é nada difícil, como vocês irão ver. Então, vamos parar para pensar. Não vamos atirar as culpas sempre para os espíritos. Vamos ponderar muito bem como está a nossa vida. O que nós estamos fazendo, pensando, dizendo. Então, pela psicografia do Chico Xavier, o espírito que nós consideramos muito elevado, Emmanuel, ele vem nos dizer o seguinte: cada pessoa é aquilo que crê, aquilo que acredita. Cada pessoa fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Então é sempre fácil, portanto, cada um de nós reconhecer os esquemas de vivência em que nos colocamos. Nós sabemos perfeitamente. Não vale a pena nós taparmos o sol com a peneira. Porque quanto mais tempo fizermos isso, mais tempo levaremos a ultrapassar as nossas dificuldades, as barreiras que nós próprios colocamos nas nossas vidas. Então a auto-obsessão, podemos dizer que é a nossa capacidade inata. Ela nasce connosco. Ela não nos é induzida, ela está em nós. E nem sempre consciente, porque muitas vezes andamos assim inconscientemente. E prejudicamo-nos, mantendo em nós mesmos aquilo que nos aflige. Ao invés de tentarmos superar, tentarmos resolver, solucionar, não. Deixamos ficar em nós, mantemos em nós as nossas aflições. E então mais tempo passa, mais tempo sofremos. E por vezes até as nossas auto-obsessões levam-nos a isto. Somos um gato e pensamos que somos um leão. Muitas pessoas, quando ouvem falar em obsessão, pensam logo na má influência espiritual, o que ficou bem demonstrado no filme. Mas aqui falamos hoje da auto-obsessão, que acreditem, é bem mais comum do que imaginamos. Podemos dizer que a maioria das doenças experimentadas pela humanidade é de género espiritual. Isto para não dizer que são todas, porque quem primeiro adoece é o nosso espírito. E fruto do nosso espírito doente, via perispírito, chegam aos órgãos do corpo essas sensações desagradáveis do espírito que vão fazer a manifestação da própria doença no corpo. Portanto, quando elas emergem da intimidade da própria alma, do nosso espírito, são as denominadas patologias anímicas, as patologias da nossa própria alma, as doenças da nossa própria alma. Novamente, pela psicografia do Chico, do querido Chico, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz, encontramos o seguinte. Vejam bem isto. Quantos mendigos
arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea, à família, caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que é uma coisa tão comum, as dificuldades do convívio familiar, onde deveria ser mais fácil para nós estarmos e convivermos, muitas vezes é onde se encontram verdadeiros infernos. Infernos estados de alma, daqueles que estão zangados dentro das paredes de um lar. Familiares que lhes foram duros adversários em existências passadas. Daí a dificuldade do relacionamento. É que conscientemente não sabemos, mas inconscientemente chega até nós essas sensações desagradáveis do convívio, que às vezes leva a que se torne impossível duas pessoas coabitarem juntos. Todos podemos cair em semelhantes estados, se não aprendermos a cultivar o esquecimento do mal, perdoando, em marcha incessante com o bem. Transitarmos na paz, na calma, na tranquilidade, de modo que as nossas próprias pegadas sejam floridas. Deixarmos na rota dos nossos passos sempre a alegria, sendo nós os transportadores no nosso coração de muito amor. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no item 58, afirmou-nos assim: as contrariedades que mais comumente cada um concentra em si mesmo, sobretudo os desgostos amorosos, fazem cometer muitos atos excêntricos que estaria errado levar à conta da obsessão. Frequentemente pode-se ser obsessor de si próprio. Dá que pensar. Dá que pensar. Frequentemente pode-se ser obsessor de si próprio. Então podemos dizer que auto-obsessão é igual a ser obsessor de si mesmo, que é igual a ser-se doente da alma. E quando assim é, preferem jogar toda a culpa das suas dificuldades e aflições aos espíritos. Tudo é culpa dos espíritos. Não assumindo a responsabilidade que são eles próprios, os auto-obsidiados, a causa dos problemas. Como vimos ali, no filme. Era ele, com os seus maus pensamentos, o seu mau feitio, a sua pouca vontade de fazer alguma coisa, que estava ali prostrado numa cama sem vontade de nada. De quem era a culpa? Dele próprio, que não tinha vontade. Então, podemos ainda alargar este conceito de auto-obsessão, dizendo que é a própria mente em turvelinho, em desalinho, que gera um verdadeiro estado de desequilíbrio patológico. Somos nós. A nossa mente fica de tal modo desalinhada que não temos capacidade, muitas vezes, deixando-nos ficar nesse ponto, não querendo de lá sair, que nós muitas vezes entramos no chamado desequilíbrio patológico, que já é doença. Isso já entra no foro das doenças. Também na inadequação aos desafios do dia-a-dia, cotidianos, ou do nosso próprio comportamento imaturo, que não queremos assumir que somos imaturos. A expressar o lamentável estado de penúria espiritual. Porque quando assim estamos, nós estamos em estado de penúria espiritual, em que o estagiário terreno, que somos todos nós, alguns ainda nos encontramos. Porque nós estamos em estágio na Terra. Nós não estamos aqui para ficar. Nós estamos de passagem. E esta passagem será tão mais
feliz ou infeliz, quanto nós quisermos. A maioria da nossa infelicidade é gerada por nós próprios. E precisamos de saber isto e entender e compreender e aceitar. Não queiramos. É, pois, a autoobsessão um distúrbio psíquico, desencadeado pela mente doentia do próprio enfermo, que é o autoobsidiado, que gera um estado permanente de desequilíbrio emocional. Nunca está bem. Nem ele, nem todos os que estão à sua volta, diz ele. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Ora, quando nós fazemos este raciocínio, que tudo, aliás, todos à nossa volta estão mal, quem é que estará mal? Somos nós. Somos nós. Não estando bem, não podemos encontrar bem em ninguém, nem em lado nenhum. Então, quais são as causas mais frequentes destas autoobsessões? Agora importa saber. O homem, a mulher, as criaturas humanas, ante as solicitações rotineiras e os mais variados problemas existenciais que nós temos, muitos de nós não logramos alcançar o que desejamos e isso às vezes dá-nos uma perturbação existencial. Queremos aprender algo que não conseguimos, dá-nos perturbação existencial. Nem sempre, então, nos conduzimos com a dignidade e o equilíbrio desejáveis. Profundamente arraigado às viciações milenares que embrutecem o espírito. Quanto mais tempo ficarmos nessa situação, e às vezes esta situação nós transitamos de uma reencarnação para outra. O período existencial de uma reencarnação auto-obsidiamos-nos, desencarnamos-nos, vamos para a pátria espiritual, voltamos e continuamos a auto-obsidiar-nos. Então isto pode dar viciações milenares. Porque quando nós falamos em 1000 anos, em relação ao tempo de uma existência, de uma reencarnação, é muito tempo. Mas quando nós falamos em 1000 anos, em relação à vida do espírito que é imortal, nós já temos milhares de anos e iremos ter bilhões de anos. Então 1000 anos não é nada. Um período milenar não é nada. E muitas vezes nos deixamos influenciar por impulsos primários. A nossa animalidade ainda vem ao de cima. Os nossos instintos animais. Porque nós transitamos na animalidade, não o podemos esquecer. Nós transitamos em todos os reinos da natureza, sendo que o reino animal é aquele que está mais próximo de nós, porque ainda é nesse que estamos, mas já com consciência. Já não deveríamos ter instintos, devíamos ter sentimentos. Muitas vezes também nos deixamos apanhar pela inveja, pelo egoísmo, a luxúria e quantas vezes o ciúme. São atrapalhos. São atrapalhos para a nossa vida. E quando nos deixarmos levar por todas estas coisas, estamos a auto-obsidiar-nos. Então, muitas vezes nos entregamos a injustificáveis explosões coléricas, raiva, zanga, gritamos com muita facilidade. Motivados pelo cultivo prolongado da irritabilidade e da impaciência. Somos impacientes. Somos capazes de não ter nada que fazer. Mas se quisermos ir a um sítio onde não nos atendem de imediato, ficamos zangados. E se chegarmos lá e tivermos 4 ou 5 pessoas, nós queremos ser o primeiro a ser atendidos. Vamos logo tentando tornear a fila para nós chegarmos mais depressa ao atendimento. Não tínhamos nada que fazer. A nossa impaciência. Queremos ser atendidos sempre primeiro que os outros. É o quê? Egoísmo. Ou então sentimos-nos mais do que os outros e aí é orgulho. Então ficamos, desse modo, na qualidade de autênticos enfermos da alma.
E depois descontrolamos-nos. E cometemos atos de agressividade no trabalho, no trânsito. Eu costumo dizer, para nós sabermos bem que patamar espiritual nos encontramos, é pensar como é que nós reagimos no trânsito. Ai de quem nos tira prioridade. Ai de quem não nos deixa passar quando nós queremos. A pobre da mãe do condutor, ela fica logo, coitadinha, de uma maneira que ela nem tem culpa nenhuma daquilo que o filho está a fazer. Mas nós gritamos. E depois, ainda pior do que isto tudo, na intimidade do próprio lar, depois agredimos. Ofendemos os entes queridos, quantas vezes de maneira desnecessária, sofrendo mais do que todos as crianças, e que nestes tempos que estão correndo e próximos, tanta desgraça tem acontecido para nos provar isto mesmo. Criamos situações de constrangimento e mágoas prolongadas. Nós já fizemos aqui uma palestra em que dissemos que nós, quando andamos com mágoas prolongadas, somos nós carregando lixo emocional. Se nós não queremos andar com o lixo doméstico, o lixo material às costas, porquê é que devemos andar com o lixo emocional? Porquê é que não o depositamos no lixão emocional, a fim de nos livrarmos disso e podermos ter uma vida mais tranquila, mais amorosa e, sobretudo, mais feliz? Então, estas mágoas prolongadas, bem como também tristeza. O auto-obsidiado é sempre triste. Não viram aquele lá deitado na cama? Eu estava alegre. Não. Tristeza para quê? Esta tristeza causa mágoa, que dói. E às vezes até revolta entre os familiares, contribuindo nessas alturas para a implantação da desarmonia doméstica por períodos bastante prolongados, até que há um que diz que não aguenta mais. As causas das auto-obsessões são, como vocês devem calcular, muito complexas. As criaturas dotadas de uma personalidade menos estruturada, mais fraca, mais fragilizada nas suas bases psicológicas, são os primordialmente atingidos. Revelam-se essas criaturas indecisas, sem vontade, não há uma vontade firmada, uma vontade sólida. E habitualmente, diante da lida rotineira do dia-a-dia, deixam-se enredar nas malhas de múltiplos desajustes por alimentarem insistentemente a terrível sensação de medo e insegurança. O auto-obsidiado tem medo de tudo. Tem medo de pensar, tem medo de ir, tem medo de fazer, e depois este medo, este pavor, às vezes, vai conduzir a uma outra patologia. De uma forma agora obsessiva, chegam mesmo, em alguns casos, a desenvolverem a complicada distonia mental conhecida como síndrome de pânico. Eu, quando falo nesta distonia mental, eu falo com conhecimento. E não há nada melhor nós falarmos daquilo porque já passamos. Eu acordava de noite, não dizendo nada à família, levantava-me, metia-me no carro e ia para o hospital. Porque eu não tinha batimento cardíaco, eu tinha palpitações e eu ia morrer. E eu chegava ao hospital, ficava bom. Nem precisava de ser visto por ninguém, mas eu, ao chegar próximo do hospital ou no hospital, eu já estava bem. Porque não havia doença nenhuma. Era eu. Era eu que estava provocando em mim, por auto-obsessão, esta síndrome de pânico. E até acredito que também merecedora de ter também obsessores, que eles me ajudassem na minha própria auto-obsessão, aumentando o meu medo, o meu pavor de morrer. Ora, adianta-nos alguma coisa
se for a nossa hora, termos medo. O medo vai evitar que a gente embarque. Não adianta. Então, se é a nossa hora de ir, pois que seja, paciência. Outros já foram, outros irão. É uma roda que vai tocar a todos. Então, esta síndrome do pânico, infelizmente, nem sempre é bem equacionada pelos métodos terapêuticos tradicionalmente usados. Os médicos ainda acreditam um pouco nisto. Acreditam na síndrome de pânico, porque eles sabem que ela existe, mas não acreditam que é do foro espiritual. Para eles é uma distonia qualquer do cérebro. É qualquer quimismo que o nosso cérebro não está produzindo, ou está produzindo em excesso, e faz isto. Então, eles não equacionam para a terapêutica necessária o mais certo. O contingente dos auto-obsidiados faz da preocupação exagerada a sua rotina de vida e, pelo desgastante comportamento neurótico, alimentam temores, os tais medos, como a síndrome que falámos. Temor de doenças imagináveis, o receio infundado com o bem-estar dos filhos. Há pais que, se eventualmente um filho se atrasar um minuto, é uma desgraça. Já aconteceu qualquer coisa. Não são capazes de aguardar com tranquilidade. Não são capazes de confiar em Deus. Porque não vai ser o meu receio, o meu medo que vai livrar o meu filho de qualquer situação. Pelo contrário. Provavelmente, quando ele chegar e me encontrar naquele estado, ele é que também vai ficar mal. Vai ficar preocupado. Isto também em relação, às vezes, aos casais, ao marido ou à esposa. O marido atrasa-se, pronto, já tem outra. De certeza absoluta. E o pobre do coitado chega a casa, teve um furo, o carro avariou, estive conversando com fulano, com Beltrano, acerca disto, daquilo e daquilo outro, mas não, já amantes, aquilo já era uma dúzia delas. Essa preocupação infundada que nos faz sofrer muito. Também a ideia de que em qualquer momento perderão os seus bens materiais. Isto acontece com os materialistas. Todos aqueles que estão muito mais preocupados em ter do que ser, todos, têm estes receios. Ai, que a bolsa vai rebentar. Ai, que aquele negócio vai falhar. Ai, que vem o ladrão e leva-me tudo. Então, estes temores são auto-obsessão. Formam um exército muito numeroso dos chamados neuróticos crónicos. Depois isto vai cair no rótulo das doenças psiquiátricas. E não deixa de ser só, que é muito, entre aspas, não deixa de ser só auto-obsessão. Muito embora, por se acomodarem às vezes às situações que vivenciam, acabam por não se esforçar para quê? Para sair dessas coisas, sobretudo desses pensamentos, dessas ideias que nos fazem tanto mal. Ideias de maus pensamentos, hipocondríacas, porque há pessoas que se automedicam, auto-obsidiam-se e automedicam-se. Atitudes também obsessivas, compulsivas. Mas é do nosso espírito, não é dos outros espíritos. Preferindo estagnarem na inércia moral, a que habitualmente se entregam. Então fazem como a avestruz. Colocam a cabeça na areia, não veem nada, pronto. E ali ficam, à espera, não se sabe bem do quê. Ali fica naquela inércia, naquela falta de alento, que se torna tão necessária para nós enfrentarmos a reencarnação. Porque é que nós precisamos desta força, desta vontade, para nós vencermos esta reencarnação? Porquê é que será? Nós estamos em mundos divinos ou mundos ditosos? Ou estamos num mundo complicado? Até as complicações vencem-se sem vontade, sem força, sem ânimo. Então nós sabemos, eu estou reencarnado na Terra, planeta difícil.
planeta de classificação espiritual difícil. Eu tenho que ultrapassar. Então eu preciso de força. E então lá veio o ciúme patológico. E aqui ele é o verdadeiro cancro da alma. E novamente eu vos vou dizer que eu também falo com conhecimento de causa. Porque vocês não sabem, mas eu vou-vos dizer. Eu tinha ciúme da sombra da minha mulher. Ela não tinha nada que andar atrás dela. E só uma coisa. Ela diz que eu ainda não estou muito bem. Eu penso que estou, mas ela acha que não. Mas só uma coisa me abriu os olhos para isto. A doutrina dos espíritos. Não é o teu medo que te evitará, seja o que for. Quanto mais libertares, provavelmente mais alcançarás. Ninguém é dono de ninguém, ou somos? Então, é um trabalho também, que me custou muito, mas fui fazendo. Identificamos ainda uma significativa quantidade de criaturas excessivamente desconfiadas. O desconfiado é porque não é fiel. E o desconfiado é um auto-obsidiado. Porque nós, em princípio, devemos confiar. Em princípio. Não é desconfiar. Desconfiar é depois que tenhamos motivo. Enquanto não tivermos motivo, devemos dar um voto de confiança, como gostamos que os outros nos deem um voto de confiança a nós. Agora, aconteceu, então a partir daí também não somos tolos, e a partir daí as coisas modificar-se-ão. Mas até lá, nós devemos confiar. Ficam excessivamente desconfiadas e portadoras de uma das mais graves formas de doença da alma conhecida. A desconfiança traz o ciúme. O ciumento é aquele indivíduo que, por estreiteza de visão, ainda não logrou abrir o seu horizonte espiritual, imagina insistentemente a possibilidade de estar sendo traído pelo outro a quem tanto ama. E talvez por isso o povo diga que quem não tem ciúme não ama. O que é um erro completo. Também não vamos dizer que quem tem ciúme não ama. Pode ter um grande amor, mas está um amor enevoado pelo ciúme, desvirtuado. E esse ciúme vai, com certeza absoluta, desfazer a felicidade que poderia nascer desse amor. E apesar do amor que verdadeiramente alimenta, falta-lhe a maturidade emocional para a convivência a dois. Quantas relações que poderiam ser muito bonitas, longas, acabaram por ser períodos de separação, também eles longos e às vezes irreversíveis. Olhem só a carinha da menina. Vejam como nós, ainda em pequeninos, já queremos ser donos do outro. Então o ciumento não sabe expressar os seus sentimentos mais enobrecidos, infelizmente graças à insegurança. A insegurança que não o deixa depois fazer a expressão do seu sentimento nobre para que o outro perceba e goste. E isso vai torturá-lo interiormente. Fica dentro, doendo. A ponto de agredir a quem diz amar sem nenhuma razão plausível. Às vezes o pobre do coitado ainda vai entrar à porta, já tem uma sarevada à espera dele, de perguntas e sabe mais Deus o quê. E depois vemos isto. Que é, nos tempos atuais, muito comum. E gente idosa, de mais de 70 anos, em que já tiveram juntos uma vida, que deveriam ter alicerçado uma relação linda, de companheirismo. E depois vemos isso.
não medindo, nestes casos, as consequências funestas destas atitudes infelizes. Aquela alma, diante da sua própria consciência, vai responder pelo assassínio da esposa e pelo assassínio de si mesmo, que é suicídio. Quanto karma eu junto ali, quantas consequências funestas eu junto ali pela minha atitude infeliz, que levam a síndrome também. Às vezes daqueles que querem estar nesse processo de auto-obsessão, sem de lá quererem sair, leva também à síndrome do coitadinho. Aqueles que querem ser coitadinhos. Sempre com autocomiseração, autopiedade, e não estão vendo que estão a conduzir-se para a autodestruição. Porque se não sairmos de lá, é o que nos irá acontecer. Estaremos autodestruindo-nos. Há pessoas que, quando nós chegamos perto delas, têm sempre uma queixa. Nunca têm um sorriso de alegria. Sempre tudo está mal. Se está sol é porque está calor, se está a chover é porque estão molhados, se aí está aquilo, sempre têm uma doença nova. Isto é a síndrome do coitadismo. Cultivam o coitadismo e dramatizam os factos do cotidiano, que às vezes são coisas simples, coisas banais, que acontecem a toda a gente. Só que eles não. Exponenciam qualquer situação para um sofrimento do qual não era necessário. Então a auto-obsessão prolongada, agora sim, vai abrir brechas para que então outros espíritos, eles sim, verdadeiramente os obsessores inimigos, se aproveitem dessas nossas imperfeições. Agora eu tenho a minha auto-obsessão piorada por uma obsessão. E vão-se instalar os transtornos psíquicos para mais grave. As depressões, que é a grande doença do século, que já transitou do século passado, e é tão grave que a Organização Mundial de Saúde já considera que isto é uma pandemia e que é algo de saúde pública muito grave. As doenças orgânicas, porque se come sem parar e se fica obeso, como ali vemos, porque achamos que somos gordos e entramos na bulimia e ficamos como se vê aqui. Cá está o excesso de comida, o excesso de medicamentos, a hipocondria, sempre correndo para os médicos. Comportamentos patológicos, deixamos de ser pessoas normais e começamos a ter comportamentos já doentios, os mais diversos. Os nossos irmãos sem abrigo, muitos deles o são. A quantos abrigos nós já perguntamos, sem abrigo, nós já perguntamos se gostariam de sair daquela situação e eles dizem que não. Não querem. Porquê? Já estão dentro de um comportamento patológico, doentio. O jogo, as drogas, as coisas esdrúxulas que nós às vezes vemos na rua as pessoas a fazer. Já vimos a gravidade de tudo isto, mas saídas, soluções, há. Não tenhamos dúvidas. Há soluções para nós podermos sair destas coisas. A nossa doutrina, ela é muito lúcida e muito clara para nos mostrar estas saídas e estas soluções. A nossa educação evangélica como recurso terapêutico. Jesus em nenhuma circunstância se auto-obsidiou. Pelo contrário, ajudou muitos auto-obsidiados. Então, a educação evangélica é indispensável. Criarmos em nós o hábito de conversarmos com Jesus. O hábito de termos leituras saudáveis. O hábito de termos companhias boas, tranquilas, serenas, para que realmente nós possamos encontrar a nossa paz. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é eu saber quem sou,
que eu penso, o que eu digo, o que eu faço. Isso é que é a verdade. E eu, sabendo, vou-me libertar se eventualmente não for bom. Então, temos aqui uma frase muito bonita. Não mostra ao seu Deus o tamanho do seu problema. Mostra ao seu problema o tamanho do seu Deus. E de certeza que o problema vai se sanar. Então, neste terceiro milénio em que já nos encontramos, se quisermos, pode começar um novo olhar, porque todas as religiões, todas, sem exceção, vivem este momento especial. Claro, cada uma vivendo a seu modo. É natural. Há vários preceitos, há várias doutrinas, há vários modos. Então, é natural que cada uma esteja levando esta vivência ao seu modo. A própria ciência começa a aprofundar o estudo da relação emoção versus físico, ou seja, espiritual versus matéria. A física quântica começa a nos indicar que existe mais do que matéria, que essa apenas nos serve como roupa terrena. Ela diz que o nosso corpo é a nossa roupa temporária, enquanto estivermos do lado de cada vida. Mas sentimos também o imenso caminho que ainda teremos de percorrer. Já está muita coisa descoberta, já está muita coisa dita, mas continuará ainda sendo necessária outras tantas para que nós percorramos o caminho que nos é necessário para atingirmos o nosso conhecimento espiritual. Nessa altura alcançaremos a nossa libertação individual, desprendendo-nos dos nossos passados delituosos, de culpas e mágoas, para depois então começarmos a percorrer uma trilha, se possível, já florida. Como vimos, são variadas as manifestações puramente anímicas da alma de cada um, de natureza auto-obsessiva. Quase sempre elas se encontram relacionadas com as nossas dificuldades evolutivas de espírito. Quando o nosso espírito evoluir, não mais teremos esse tipo de coisas. Tais atitudes imaturas, então, elas são verdadeiras portas de entrada para agora as obsessões secundárias. Vamos resolver a nossa auto-obsessão para que as outras também não venham por arrasto ou por acréscimo. Induzidas, agora sim, pelos espíritos vingativos ou aproveitadores, com o fito de intensificar as nossas más tendências individuais. Durante um tempo éramos só nós, entrando nos vícios, entrando no desregramento disto, daquilo ou daquele outro. Continuamos. Vêm os obsessores instalar-se, duplicar-nos a vontade de fazermos o mal. Portanto, devemos ser cuidadosos no nosso comportamento habitual, no comportamento do dia-a-dia, da hora a hora, no decorrer da nossa vida de relação. O que é que nós queremos ser? Anjos ou demónios? O que é que vamos deixar prevalecer do nosso espírito? O nosso lado luz ou o nosso lado sombra? Deus queira. Então impõe-se de nossa parte, que somos seres inteligentes, a necessidade de controlar melhor as nossas emoções. Identificarmos as nossas tendências negativas e reprimir os nossos impulsos inferiores. Se fizermos isto, nós deixaremos de nos auto-obsidiar. Agora, tiramos aquilo. Vamos substituí-lo pouco a pouco por sentimentos mais enobrecidos. Tudo com uma finalidade: aperfeiçoarmos a nossa experiência terrena. Estamos aqui para aprender. Ninguém está encarnado na Terra que não seja para aprender alguma coisa. Pouco, muito, com intensidade ou de modo mais ligeiro, mas todos estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Por isso, as más condutas devem ser identificadas uma a uma. Enquanto não as identificarmos em nós,
não as venceremos. Eu faço, mas o outro faz pior. Não vamos deixar de fazer. Porque já temos a desculpa, já temos a bengala psicológica de que o outro faz pior. Ou eu faço, o outro também faz. Não iremos corrigir-nos. Mediante, então, sabermos bem quais são as nossas tendências, mediante uma análise conscienciosa da própria maneira de pensar e agir. E isto é tão importante que aqueles que foram os grandes filósofos da antiguidade grega, sobretudo Sócrates e Platão, davam isto como conselho tão importante que ele foi registado no frontão principal do templo de Delfos. Está lá. Ignoto soton. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou dizer a tradução. Enquanto não nos conhecermos a nós mesmos, não mudaremos. Não faremos a mudança. A frase célebre: homem, conhece-te a ti mesmo. Agora, eu conheço-me, eu identifico os meus defeitos e não preciso de olhar no espelho, porque a minha consciência sabe. Ela diz-me quais são, se eu a interrogar com sinceridade. Identifico os meus próprios defeitos, agora vou empenhar-me no esforço da reforma íntima. Como? Através da vivência evangélica. Do que? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu me amar a mim mesmo, eu não me auto-obsidio. Nem irei também, de certeza absoluta, obsidiar ninguém. Porque eu já estou na vivência evangélica. Como Francisco de Assis. Então, esta questão da reforma íntima é já considerada pelos psicólogos de vanguarda, aqueles que verdadeiramente já olham para o ser humano no seu sentido trinário, de corpo, espírito e perispírito. Esses psicólogos de vanguarda já sabem a maneira mais adequada de comportamento inteligente da criatura humana. E isso vai permitir a substituição de atitudes menos felizes, porque esses médicos irão ajudar. Porque eles já sabem qual é a nossa realidade. Essas situações típicas das autoobsessões, eles irão entendê-las e vão substituí-las por padrões saudáveis e equilibrados de interrelacionamento social. As coisas se modificarão. E temos aqui, não sei de quem é o autor, mas uma frase que nos deixa muito o que pensar em relação ao conhece-te a ti mesmo. Eu escolhi viver de escolhas, não de chances. As chances são casuais. As escolhas que eu fizer podem ser muitíssimo bem ponderadas. Ser motivada, não manipulada. Eu quero fazer, não é porque estão a dizer para eu fazer. Ser útil, não usada. Ninguém tem o direito de me usar, mas eu tenho o dever de ser útil sempre. Sobressair-me, mas não competir. Não há necessidade de competição. Eu faço o melhor que posso, o melhor que sei. Não estou competindo com ninguém. Estou fazendo para meu gáudio próprio. Eu escolhi amor próprio, não autopiedade. Autopiedade escolhe o auto-obsidiado. Agora, aquele que se ama a si mesmo não tem esse tipo de situação. Eu escolhi ouvir minha própria voz, não a opinião dos outros. Sobretudo a opinião dos outros que é para nos deixar mal. Agora, se eventualmente a opinião do outro for um comentário ao qual eu devo aceder, fruto do meu pensamento, então que eu faça. Não deixar-me abater, por exemplo, por críticas negativas.
frases destrutivas, porque a violência nem sempre é só violência física. A violência psicológica muitas vezes mata mais do que a violência física. Porque quantas vezes a violência física traumatizou e o traumatismo passa. E a violência psicológica, se calhar, não vai passar nunca. Ela fica em nós. Então, depois de tudo isto que ouvimos, e foi bastante, digamos todos, sem vacilar, digamos todos, com a força do nosso íntimo, a nossa vontade, digamos, eu sou capaz de vencer a autoobsessão. Eu sou capaz. É isso mesmo. E aquele que diga eu não sou capaz, está dizendo eu não quero. Porque quem quer é capaz. Pela vossa atenção, obrigado.